Oi, gente, tudo bem? Boa noite. 60 histórias para dormir 3. Eu vou ler 2 historinhas. Se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo. Eu sou Melissa e gosto muito de ler. E aí, eu vou ler Uma Noiva Estranha, que é da Bela Adormecida, e o outro... Caça ao Tesouro da Cinderela. Vamos para a Noiva Estranha primeiro. Todos no palácio estavam comemorando a chegada de Aurora. As trombetas e tambores tocavam para anunciar a todos a boa nova. Felipe, o príncipe do reino vizinho, estava debruçado no berço da bebê, olhando-a atentamente. Seu pai, o rei Humberto, tinha acabado de contar ao filho que, quando fossem mais velhos, ele e a princesa Aurora se casariam. Ela é minha noiva? O menino perguntou, levantando os olhos surpresos para seu pai. Mas, pai... Humberto estava conversando com o rei Estevão, pai da princesa, e não deu atenção aos comentários do filho. Os 2 velhos amigos já tinham planejado o futuro dos jovens, mas Felipe não ficou nada feliz com isso. Pelo contrário, ficou muito chateado que os adultos decidissem tudo em seu lugar. Além disso, ele não queria uma noiva que não parava de chorar e de se mexer. Era feia, vermelha e amassada. Tudo o que ele queria era fugir. Ele poderia ir para o meio da floresta e ninguém o encontraria. Lá viveria com os anões e todos os tipos de criaturas da floresta. E pouco importava se ele encontrasse o ogro, pois ia explicar para ele que não poderia pensar em viver com um pacote de fraldas que chutava sem parar, e o ogro certamente iria poupar sua vida. Mesmo o lobo compreenderia. Um lobo pode entender muitas coisas, principalmente a angústia de um menino que ninguém deseja entender. O rei Humberto levaria um exército para encontrar o filho. O rei Estevão faria a mesma coisa, mas sem sucesso. E eles estariam bem equipados. Mandariam os cães, mas estes parariam nas margens do ribeirão que Felipe teria atravessado antes. O príncipe viveria em uma caverna e ninguém saberia. De repente, o jovem príncipe sentiu uma mão suave pegar a sua. Erguendo os olhos, ele encontrou o olhar bondoso da rainha, a mãe da princesa Aurora. Ela o levou até a recepção do palácio, onde sobre a mesa tinha muitos bolos, inclusive de chocolate, que eram os preferidos de Felipe. Aí eu vou ler um outro e depois eu comento. Caça ao tesouro. Temos um grande problema, exclamou Jaque numa bela manhã. Toda a família de ratinhos tinha acabado de acordar e ainda com sono todos olharam para Jaque, enquanto o ratinho apontava para seu amigo Tatá, que estava deitado com um lençol cobrindo seu corpo. Perto dos outros ratinhos, esse amontoado de tatá e lençóis mais parecia uma montanha que roncava. Você tem razão, interveio Pérola. Desde o casamento de Cinderela, Tatá não parou de comer. E quando ele não está comendo, está dormindo. Antes, pelo menos, ele fazia exercício, fugindo de Lúcifer. Daqui a pouco, ele vai ter que rolar para poder andar, murmurou Jaque. Precisamos fazer alguma coisa. Todos concordaram. Nenhum dos ratinhos queria que Tatá se transformasse em uma enorme bola de boliche. Demoraram mais ou menos 1 hora para bolar um plano. Então Jaque gritou, hora do almoço! Como de costume, Tatá acordou e foi mais que depressa para sua tigela saborear uma deliciosa refeição. Hoje brincaremos de caça ao tesouro, anunciou Jaque. Yupi! Exclamaram os ratinhos. Vamos lá! E que tesouro é esse? Perguntou Tatá com a boca cheia. Um enorme pedaço de queijo, disse Jaque. Quem será que vai encontrar primeiro? E qual é a pista? Perguntou Tatá, muito interessado.
o carvalho mais velho do parque, disse Jaque. O truque funcionou muito bem. Tatá desceu as escadas correndo e saiu em disparada em direção ao parque. É capaz que ele fique procurando pelo queijo até anoitecer, disse Pérola rindo. Sim, até ele perceber que não tem nenhum carvalho no parque, riu Jaque. Mas enquanto estiver procurando, ele vai se exercitar. E amanhã nós inventaremos outro jogo e um outro tesouro delicioso. Acho que ao final das férias ele terá emagrecido. Venha, vamos terminar nossa refeição. E assim termino as duas historinhas. Não sei se isso falou com você, mas isso falou aqui comigo alguma coisa sobre processos, né? As duas histórias, elas parece que tem alguma semelhança, né? Que aos poucos me é revelado. Aqui, na primeira história da Noiva Estranha, nós temos o Felipe, que é um menininho, uma criança, não sei quantos anos ele tem, mas é uma criança pequena. Né? Nós temos o bebê, que é a Aurora, que ela acabou de nascer, né? Está sendo apresentado às pessoas, e aí informam a ele, ó, esse bebê é a sua noiva, né? Então, os dois foram prometidos desde o nascimento dela. E ele não gosta disso, né? Ele não gosta que tenham escolhido alguém para ele. Só que o mais estranho é que ele mesmo vai escolher ela lá no futuro. Então, aquilo que ele não gosta, eu não gosto que tenham escolhido alguém para mim, né? Que os meus pais escolheram alguém para mim. Mas a vida vai dar voltas, e ele mesmo vai escolher aquela que já é escolhida para ele. E que ele diz, eu não gosto que alguém tenha escolhido alguém para mim, eu quero escolher. Entende? É como se fosse assim, o destino muito forte, né? No caso, eles têm essa amizade inicial, mas depois eles não se veem mais. Eles se separam, né? Ela cresce, ela tem lá sua idade de furar o dedo na roca e adormecer, vira a maldição, né? Sobre o castelo onde ela vive. E aí ele, de certa forma, ser preparado para enfrentar a bruxa, né? E todas as dificuldades que essa bruxa colocaria no caminho entre ele e a Aurora, né? A prometida dele. E no meio do caminho, desculpa, eu não estava lembrando direito. Não, antes dele fazer toda essa luta, né, para salvá-la, ele a conhece como uma estranha. Engraçado aqui, né? Uma noiva estranha. Ela não é estranha dele, né? Ela já era prometida desde o nascimento. Mas como eles não cresceram junto, ela foi escolhida e ele não a viu mais. Então ele não conhecia o rosto dela, né? Não sabia como era essa prometida. E aí ela, para fugir da maldição anunciada pela bruxa, que tem uma bruxa que não é convidada, né, para uma festinha ali que eles fazem, né, para apresentação desse bebê, da Aurora, e ela fica muito brava, então ela lança uma maldição sobre a Aurora, que um dia essa princesa iria furar o dedo na roca e iria morrer. E aí, como tem outras fadas que gostam muito dessa Aurora, elas dizem, não, ela não vai morrer,
ela vai ficar adormecida, por isso é a Bela adormecida. Ela fica adormecida até que ela ganhe um beijo. Isso, até que ela ganhe um beijo de amor. E para fugir da maldição, ela se esconde na floresta. Ela vai viver como uma pessoa normal, né? Não como uma princesa. Eles vão se casar. E ela vai viver na floresta com uma moça simples, uma moça do campo, né? Longe dos pais dela, longe da realeza, da nobreza, tudo, enfim. E aí lá na floresta ele a conhece. Ele a conhece como uma estranha. E eu adoro. E nesse inteirinho, interessante é que ela sonha com ele, né? Ela tem sonhos com ele que já predizem que eles iriam se casar, né? E que ela não sabia também que ela tinha um prometido, que ela tinha alguém, um príncipe, né? Que era prometido dela. E ela sonha, né? Eu creio que os sonhos, eles são revelações. Isso aqui me lembrou João Batista e Jesus. Me lembrou quando as duas gestantes se encontram, né? Isabel e Maria, e Isabel elogia Maria. E aí elas nunca mais se veem. Jesus nasce João Batista, eles crescem, e como eu disse desse processo de que as coisas vão dando voltas, mas uma hora eles se reencontram. Que eles tinham um propósito, um destino juntos, né? Algo para cumprirem juntos. E aí uma hora eles se encontram, né? Isso não acontece só entre casais, né? Mas entre dois amigos, né? Dois primos, enfim, como, né? Jesus e João Batista. Então eles, em algum momento, o destino se une de novo. Eles se reencontram. Olha, eles se encontraram como fetos primeiro, né? Se reuniram como fetos e depois eles se reencontram já nascidos para cumprirem algo juntos. E eles também, um não conhecia o rosto do outro. Enfim. E não é só isso, né? Esse príncipe, ele era por enquanto só um príncipe, ele tinha só uma autoridade, mas ele não tinha sido pressionado a ter que ser forte por alguém. E foi esse momento que ele foi forjado a isso, né? Por causa das dificuldades que a bruxa coloca entre ele e a princesa lá, o castelo onde ela está. E aqui, a segunda história da caça ao tesouro é que tem um ratinho que, depois do casamento da Cinderela, ele começou a passar muito bem, né? Não sei se esse casamento, né? Ela gostava muito dos ratinhos, eram amigos dela, né? Acho que eram os únicos amigos dela, né? Porque ali onde ela morava... fizeram um vestido para ela. Ali onde ela morava, ela não se dava bem com ninguém, nem com a madrasta. Elas rasgaram o vestido dela, nem com a madrasta ela se dava bem, nem com as irmãs postiças, né? E ela já tinha perdido os pais dela, então ela fazia amizade ali com os ratinhos. E depois do casamento dela, o ratinho começou a passar muito bem, né? Não sei se de alguma forma ela favoreceu esses ratinhos, e um deles é muito gordinho, né? E aí eles começam a criar todo um processo, né? Dizendo para eles, vamos caçar o tesouro, prometendo alguma coisa, um pedaço de queijo, era sempre comida, que era o que ele gostava, era o fraco dele, né? Desse ratinho. E aí eles criaram uma brincadeira.
outra vez. E aí eles criaram uma brincadeira, na verdade uma desculpa, mostrando para ele aquilo que ele gostava. Mas o intuito não era que ele obtivesse aquele tesouro, aquele pedaço de queijo. O intuito é parecido com o desse príncipe aqui. Era forjá-lo, torná-lo forte, né? Fazer com que ele fizesse esses exercícios, né? Para que ele entrasse em forma. E às vezes, talvez a vida é um pouco assim, às vezes ela dá voltas, né? Algumas voltas dolorosas, né? Às vezes a gente quer alguma coisa que parece muito difícil e o processo, e às vezes Deus está mais interessado naquilo que a gente se torna através do processo do que no próprio ganho em si. Assim eu penso, talvez seja isso. Porque ele pode dar num estalar de dedos, já que ele é dono de tudo, né? E ele sabe onde estão todas as coisas. Mas talvez ele crie um processo para que a gente se torne forte, né? Para que a gente se torne aquilo que ele quer. Não é sobre ter as coisas ou chegar nos lugares, mas aquilo que a gente se torna no nosso espírito, sabe? Porque às vezes para enfrentar grandes guerras espirituais, a gente tem que estar preparado, né? E às vezes a gente tem essa sensação de que uma certa predestinação, como se aqui fala uma noiva estranha, né? E aqui no Segunda História, essa caça ao tesouro, não é o tesouro que é estranho, é o processo que parece estranho. E tem um gato, eu tenho um gato, a Cinderela. O gato tem mais. A Cinderela tem um gato. E eu acho que eu ia dizer aqui que às vezes a gente sente que Deus escolheu algumas coisas para nós. E tal como o pai desse menino que diz, não, eu escolhi essa noiva para você, né? E ele muito chateado, né? Pensa, ai, eu não posso escolher, alguém escolheu por mim, né? Mas lá na frente, ele mesmo vai escolher a mesma pessoa, mas aí a questão é a seguinte, ele vai ter a sensação de que ele que escolheu. E aí parece que vai ficar tudo bem para ele, porque não é sobre uma boa escolha, é sobre você sentir que foi você que escolheu. Mas no fundo não foi. No fundo não foi ele que escolheu, foi o pai que escolheu. E no fundo, as coisas que talvez a gente estranhe no início, porque a gente pensa, porque Deus escolheu isso para mim. Mas parece que depois que a gente também estranha um pouco o processo, no fundo a gente acaba escolhendo a mesma coisa, que parece que, não sei, parece que por uma teimosia talvez, a gente queira sentir que nós somos donos de nós mesmos e nós queremos, mesmo que a gente vá como fez esse príncipezinho, né? Passa um tempo, ele vai, escolhe a mesma coisa que o pai escolheu para ele. Mas talvez, se ele soubesse
que o pai tinha escolhido para ele. Talvez ele falasse: ah, então eu não quero, porque eu quero escolher. Mas não porque ele não quisesse essa noiva, mas por uma teimosia, por uma sensação de independência, talvez. Mas eu acho o seguinte, eu acho que não é só também a gente ir em busca de tesouros, né? Por exemplo, aqui tem o ratinho que vai em busca de um tesouro. Com o gato. Agora me veio à mente, Deus está me mostrando a bruxa, né? Quando a gente está em busca só do tesouro, a gente não liga muito para os meios como se chega até esse tesouro, entendeu? É o que acontece com ela, por exemplo, né? Ela espera ser convidada, né, quando nasce a Aurora. Como ela não é convidada, ela impõe uma maldição naquele bebê. E como ela não consegue muitas das coisas que ela quer, ela cria meios impróprios, né? Que é através da praga, da maldição, né? É o que muitas vezes as pessoas fazem quando elas sentem que elas não podem ter esse tesouro. E também, ao mesmo tempo, aqui essa história do ratinho sobre ele, sabe, não parar de comer. E aí tem intervenção dos amigos, vendo assim, olha, ele está se enchendo demais disso, então vamos dificultar para ele. E talvez às vezes a gente não pensa nisso. Quando a gente vai se enchendo de alguma coisa, a gente fica olhando só para aquilo que a gente está obtendo, sem perceber naquilo que a gente está se tornando. E às vezes quando Deus começa a dificultar as coisas, criando processos mais longos e cheios, sei lá, talvez de rodeios, né? Que aqui fala assim, amanhã a gente inventa outro processo para ele, né? Para ficar enrolando ele, para que ele faça mais exercícios, né? E que eu penso assim, será que às vezes Deus não quer falar de cara assim o que ele quer que a gente se torne? Então ele fica criando esses processos um pouco, como que eu vou dizer? Um pouco secretos, ele não fala o que é. Ele vai criando, fazendo com que a gente faça as coisas e caminhe um pouco às cegas, sem entender exatamente o que é. Mas aí as mudanças em nós vão acontecendo. A hora que a gente vê, a gente já escolheu aquilo que ele já tinha escolhido lá atrás. A gente tinha dito, eu não quero isso não. Mas por causa de todo o processo. É o que fala aqui, vocês vão ver, até o final das férias, ele já vai estar mudado, ele já vai ter emagrecido. Depois de tudo isso, ele já não vai achar essa noiva tão estranha. Ele mesmo vai escolher aquilo que que ele disse que não queria, aquilo que o pai dele já tinha falado para ele, que era bom. É engraçado que tem até um dia aqui que eu tô lembrando do desenho, Deus está me lembrando. Um dia que ele vai informar o pai dele, pai, encontrei minha noiva.
O pai dele fala, não, mas você já tem uma prometida. Aí ele fica triste, nossa, e agora? Como que eu vou fazer, né? Eu tenho uma prometida, mas eu gosto de outra pessoa. Só que ele não sabe que a prometida dele é a mesma pessoa que ele gosta, né? Porque ela tá ali. Ela não tá mais como princesa, ela tá disfarçada de, digamos, pessoa normal, né? Ela não é, ela é uma princesa. E na verdade foi a maneira. E às vezes Deus faz isso, né? Deus oculta a gente em processos mais simples, né? Como essa princesa, ela é colocada lá para que ela ficasse fora do perigo, né? Para que ela ficasse um pouco oculta mesmo. É isso. Essa é a mensagem, eu não sei em que processo você está, o que Deus já escolheu alguma coisa para você. E Ele está te transformando. Mesmo contra a sua vontade. Tchau, Deus abençoe você.